filhos, prepotente a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Senhoras, senhores, aqui estamos nós novamente, né? Cada vez mais, como eu diria, mais estarrecidos. Cada semana, cada quinzena, cada mês, novidades de toda a natureza, mas sempre com resultados complicados. Eu digo complicados para não dizer ruins, para não dizer estranhos, coisas desse tipo. Mas o fato real é que nós tivemos uma semana agora extremamente atípica. Muitos pontos positivos para variar e alguns pontos negativos para variar também. O que nós presenciamos? O que aconteceu nesse país incrivelmente interessante, extraordinário, fantástico, louquíssimo? Olhem só, já vinha há algum tempo a convite do presidente, de entidade de classe, cidadão para cidadão, fazendo uma convocação para que houvesse um 7 de setembro portentoso. Milhões na rua, em apoio. Em apoio a quem? Em apoio a quê? Bom, em apoio a quem? Ao presidente da República. O Messias. É o Messias, que está realmente fazendo uma tentativa de revolução positiva, não aquela armada sanguinolenta, tiros e facadas, não. Uma revolução na mudança do comportamento, né? No entendimento das coisas, uma mudança de se fazer um governo voltado realmente para o povo, voltado para as necessidades, um governo que teve a coragem de descolar dinheiro, Deus sabe como, para pagar auxílios emergenciais para as pessoas que perderam, tiveram recursos diminuídos, para sobreviver a uma pandemia, no qual o governo não poupou esforço para proporcionar as melhores condições para cada um dos necessitados, e até de alguns não necessitados, mas dentro do processo, se eu puder roubar um pouco do governo, eu roubo. Qualquer R$600, R$1.200, R$2.000 é bom. Então eu vou roubar. Mas então, a grande maioria não é assim. A grande maioria realmente precisava desse recurso. E o governo está fazendo das tripas coração para poder manter isso. É claro que a inflação estourou, está injetando dinheiro que não tem produção em contrapartida. E nós estamos numa situação de inflação muito complicada. Abaixo, só teve mais inflação que o Brasil, o Haiti e a Venezuela. E depois viemos nós não estamos bem em termos de inflação. Bom, mas isso é outra conversa. A conversa nossa agora é sobre o 7 de setembro e suas consequências. Essa tremenda multidão de milhões e milhões de brasileiros, que eu, sem dúvida nenhuma, considero a grande maioria do povo brasileiro, que foi uma vitória. Por que vitória? O que representou essa multidão na rua? Pessoas que largaram casa, largaram conforto, largaram feriadão, largaram praia, largaram um monte de coisa para mostrar, não só aos brasileiros, mas ao mundo, a alma e o coração do nosso povo, que é boa. Foi uma manifestação fantástica. A esquerda cretina, vulgarmente canalha, disse que não foi bem assim, sempre diz isso, não considere não que é mentira. Foi uma manifestação imensa, milhões e milhões de pessoas foram às ruas. E tem uma coisa engraçada, muitos que não foram às ruas estavam torcendo por aqueles que foram. Então, somando aqueles torcedores e mais os jogadores,
Olha, é um time pesado. É um time pesado. Bom, então nós estamos falando da qualidade dessa equipe. Muito boa. Parabéns para essa equipe que foi para a rua e aqueles que torceram do fundo do coração por eles e pelo país, que foi uma grande manifestação em prol do Brasil. Por que em prol do Brasil? Porque Bolsonaro é o que representa, é o que pode vir a ser bom para o Brasil. Só por isso. Bom, mas a esquerda chiou, houve pressões do Congresso, pressões do STF, por exemplo, mas saiu polícia no meio, não pode entrar, não pode passar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, gente correndo para tudo que é lado, não vou ficar aqui não, porque eles podem invadir. Não houve nada disso. Não houve nenhum problema. Os patriotas são disciplinados, educados, e o problema deles é cantar o hino nacional e hastear a bandeira. Coisas totalmente fora de modo. Isso assusta um pouquinho a esquerda, que não está acostumada a essas manifestações do coração pátrio. Bom, aí foi feita a manifestação e o presidente e o país teve o reconhecimento merecido, sem dúvida nenhuma. Mas por trás dessa presença, o que havia? Havia uma esperança, que essa é a última que morre. Havia uma, como eu diria bem, uma quase certeza de que alguma coisa impactante iria acontecer, fazendo uma virada no jogo que está precisando ser feita há muito tempo. Porque o jogo, como está, é carta marcada e ninguém gosta de jogar com malfeitores, ou com desonestos, ou com corruptos, e outros tantos por aí. Então era um jogo ruim. E essa manifestação estava dando embasamento e apoio para a tentativa de que o presidente da República, de alguma forma, de alguma maneira, mudasse a regra do jogo e transformasse o jogo num jogo honesto, que é o que o país inteiro anseia, aspira e deseja. Bom, houve o 7 de setembro, o presidente foi a São Paulo, fez discurso, sobrevoou Brasília, viu mares e mares e mares de pessoas, de tudo que é tipo, e ficou muito feliz. E, durante o discurso em São Paulo, falou uma palavrinha que agradou em cheio a todos: Conselho da República. Como se o Conselho da República fosse um órgão super poderoso, maravilhoso, de boa cabeça, que pudesse decretar uma GLO, um estado de sítio, um estado daquilo, uma ruptura com o status quo, o latim, status quo, atual, e partisse para uma solução que todo mundo quer que aconteça. Bem, infelizmente, no dia seguinte, no dia 8, esperava-se um monte de conversa. Caramba, o STF não foi convidado, não disse que não vai. Brincadeira do STF, porque ele não faz parte do Conselho da República. O Conselho da República, eu via com muita desconfiança essa promessa como solução, porque o Conselho é totalmente infiltrado. Ele não é puro, limpo e bonito. Ele é infiltrado pela Constituição. Essa Constituição nossa está pior do que manga podre. Não serve para nada. Então, nem para adubo. Então, o que diz a Constituição em relação ao Conselho da República? Presidente, vice-presidente, presidente do Congresso, do Senado, da Câmara, né? A minoria, o líder da minoria, o líder da maioria das duas casas, 2 escolhidos pela presidência, 2 escolhidos pelo Congresso, 2 escolhidos, e até houve um lance muito engraçado, que com o firme intuito de detonar essa reunião, caso ela existisse, o que não aconteceu, houve até um senador que eu acho ele muito engraçadinho, Randolfo. Eu vou fazer parte, que eu com fulano vamos detonar, botar para quebrar, não vai sair nada. Realmente ele não ia sair, porque como essa Constituição ela não prevê nada de bom para o Brasil, a Constituição dela jamais deixaria o presidente ter quórum, ou numa votação, de ter condição de tomar uma atitude que todo mundo esperava que fosse tomada, que era uma atitude de volta de virada da mesa, de alguma forma, para botar a casa em ordem. Por que virada da mesa para botar a casa em ordem? Isso é uma figura que hoje em dia não se usa mais, porque as faxineiras não são muito boas e as condições trabalhistas são complicadas. Quando antigamente você fazia uma faxina em casa, você tirava
todos os móveis, as cadeiras, botavam em cima da mesa da sala, em cima da mesa da cozinha, para poder limpar o chão, arrumar tudo em volta. Coisa meio demodê, mas virada da mesa seria mais ou menos por aí. Então, o que aconteceu? Houve aquele esvaziamento, aquela decepção. Caramba, não reuniram o Conselho da República. Para mim, não faria grande diferença, porque eu acho que o caminho para resolver os problemas gravíssimos que o país enfrenta não é por aí. Tem outras soluções. Mas estava todo mundo, ficou até satisfeito, alegre com essa promessa. Não conheciam bem as condições de funcionamento do Conselho, etc., mas não rolou nenhum Conselho da República. Aí falaram, em seguida, assim meio de afogadilho, não, é um Conselho da República. Não, o Conselho da República que eu estava falando agora. É um conselho que o governo, Conselho do Governo, que chama somente os ministros. Reúne, cada um bate papo, toma um cafezinho, bebe água mineral, aí de cada um dá uma ideia, todo mundo fala, presidente, tá legal, pessoal, vamos na luta então, tudo resolvido. Tarcísio bota mais 10 km de rodovia, o outro dá mais remédio para o outro, e tudo resolvido. Bom, mas nem isso também aconteceu. Aí surgiu um boato, um papo que correu a internet, que nem vírus, dizendo que a presença maciça da população de bem do país nas ruas, e mais os que estavam em casa, deram respaldo para que um acordo que estava sendo costurado há algum tempo com o STF e com o Congresso poderia começar a dar resultado e se atingir o que se pretendia. Qual é o problema disso? Olha só, o que Bolsonaro quer? Bolsonaro quer um país justo, equilibrado, organizado, limpo, arrumadinho, cheiroso, cada macaco no seu galho, tudo bem arrumado. Coisa de milico, tudo bem arrumado. Tudo, cada coisa na prateleira, tudo contado, medido, pesado. Ele quer um país sério, um país com ordem e um país com progresso. É claro que ele tem uns pequenos problemas, chamado Congresso, chamado STF e o Judiciário de uma maneira geral. Bom, então, o que rolou? Esse acordo, no meu ponto de vista, aí é o meu ponto de vista, vai se tornar, se for efetivado, tem vários problemas. Primeiro, eu acho que é de curta duração. É mais pelo impacto daquela massa impressionante espalhada pelo país. Vão fazer algumas coisas? Vão. Mas depois que esfriar um pouquinho, vão começar tudo outra vez. E, por outro lado, eu considero também esse acordo como se você tivesse um doente relativamente grave, no qual, entre vários sintomas, ele tivesse febre. Aí, claro, sinal de infecção. O nosso país está infeccionado. Então, o que rolaria? Você dá para o cara uma aspirina, um melhoral, uma café aspirina, que é do meu tempo, né? Dá um remedinho para ele, a febre desaparece, o cara, estou curado, a febre parou. Mentira, a febre realmente fingiu que não está mais, mas a infecção continua. E esse acordo, essas coisas todas, nada mais serão do que paliativos de remedinhos para esconder a realidade dos fatos. Por que isso? Caramba, Bolsonaro tem em mãos um problema seríssimo, que é transformar esse caos em algo que atenda às necessidades das pessoas. Ele vem se batendo desde o primeiro dia, porque o cartório faz isso, porque a burocracia faz aquilo. Então ele está tentando transformar a vida de cada um em algo bom. Qualidade de vida. Esse é o grande projeto de Bolsonaro. Todo mundo bem alimentado, todo mundo com boa saúde, todo mundo podendo comprar as coisas, viver a vida e não se aborrecer e não se apurrinhar com pequenas porcarias que o sistema atual impõe. Quer ver uma porcaria legal? Por exemplo, você vai no cartório, faz uma procuração, paga R$1.000. É uma porcaria grande. Mas existem centenas delas, inclusive em leis. Havia até um estudioso italiano, que eu gostava muito dele, ele dizia assim, meu povo, se as leis não são boas, mude-se as leis. Mas para saber que elas não são boas, alguém tem que saber que não é boa, porque é como uma casa que não é varrida. Você não vai à casa, deixa lixo num canto, e aí no dia seguinte você olha, vou tirar, no outro dia, vou tirar também. No 7º dia você se acostumou com o lixo. E até é capaz de, se alguém tirar, você reclamar. Estou tão acostumado com aquele lixo ali, por que tiraram? É mais ou menos o que acontece com as nossas leis péssimas, totalmente sem sentido, burras,
Por que são burras? Quem são nossos legisladores? Não vou falar de deputado analfabeto, totalmente despreparado, não sabe, nunca passou anos no Congresso e nunca tomou uma atitude, não sabe nada, não quer saber, só as benesses, só toma conhecimento do que pode tirar, e por isso é que as leis são tão porcarias. Aí você diz assim, não, está exagerando, você é um bobalhão, não é nada disso. Então tá bem. Tá bem. Quando se fala, se prova. Agora, em abril, saiu um novo Código de Trânsito, a Lei 10.071. Pô, maravilha. 1071, maravilha. Maravilha. Nova Lei de Trânsito. Tão ruim. Tem artigos melhores que saíram realmente. Mas burra. Como tudo que é feito no Brasil. Burra. O que essa lei tem de burrice entre várias outras burrices? Por exemplo, no seu artigo 123, diz assim, item 8, não estou lendo nada não, isso aqui está na cabeça. Item 8, você para poder fazer o CRV, que é o Certificado de Registro do seu veículo, quando você vende o carro, você faz um CRV. Você tem que pagar as multas, não é certo? Maravilhoso? Tem dois aspectos. Está escrito nessa porcaria desse papel asqueroso o seguinte, você vai pagar as multas mesmo que não sejam suas. Aí você vai dizer, isso não existe, isso é mentira. Leiam artigo 123, tanto do antigo código como do novo, esse artigo. E diz assim, se o camarada qualquer, o seu Joaquim da Silva, não pagou a sua multa, ela vai para quem comprar o carro dele um dia. Porque ela vai ficar anos escondida e não vai aparecer no prontuário. Aconteceu, está na justiça, tem prova. E aí aparece uma multa. E o que é mais curioso, a lei é tão canalha e tão burra que te obriga a assumir uma penalidade infracional que você não cometeu. Está escrito na lei essa porcaria. Isso que eu digo, leis porcarias são aquelas que o Bolsonaro quer acabar com elas. E não está conseguindo, porque saiu um código novo e manteve essa porcaria dentro dela. É só olhar, não precisa discutir comigo. Bom, e aí tem uma coisa. O cidadão pega e recebe uma multa que não estava no dia que ele comprou o carro, quando ele vai vender, descobre que apareceu uma de 5 anos atrás, dizendo que ele dirigiu alcoolizado, cometeu crime, de 6 meses a 3 de prisão como crime. O cara vai pagar essa multa e assumir esse encargo, porque a lei 123, item 8, diz que ele, para poder vender o carro e ter o seu recibo, precisa exatamente de pagar essa multa. Quando ele paga a multa, ele está dizendo que ele é o responsável pela multa, pelo pagamento e, com certeza, pelas penalidades criminais, inclusive. Que tipo de estupidez é essa numa lei? Estou citando isso, eu poderia passar 3 dias aqui citando estupidez. Agora, essa lei nova tem outra estupidez também, que já era antiga e continuou. Eu cheguei a rir. Olha só, falando que você só pode agora emplacar o carro anualmente se você tiver pago todas as multas. O Código de Trânsito, esse mesmo que o cara que escreve isso não respeita, diz assim, se em 30 dias não chegar na sua casa a sua notificação da autuação, a multa não é válida. Chega 2 meses, 3, 1 ano depois, e o cara te cobra a multa. O Detran, DR, DNR, quem quer que seja, não respeita e não anula. E você, se não pagar, você não vende e você não emplaca o seu carro e não tem vistoria. Aí o canalha do Detran, também, que é um dos piores danos de corrupção e incompetência do país, faz o quê? Te diz o seguinte, então não te dou seu certificado de registro do veículo, é licenciamento anual. Aí te aprende o carro e leiloa ele, porque você não vai pagar uma multa que não é tua e uma multa que nunca chegou na sua mão no prazo correto. Aí você vai para a justiça falou, não, o Detran está certo. E aí, meu amigo, que país é esse? É por isso que Bolsonaro está tentando, de alguma forma, botar ordem na casa. Aliás, Bolsonaro, aproveita e já bota logo nessa esculhambação desses itens. Se você quiser, eu tenho outros para te dar também. E botar a casa em ordem, que é uma coisa que afeta todo mundo, é trânsito, é automóvel. E bota na lei também que a polícia pode botar todos os bandidos que prenderam no porta-mala dos carros, porque não é justo. Eu não posso botar ninguém no porta-mala e a polícia pode. Por quê? Eu queria ter umas pessoas que eu gostaria de botar no porta-mala. Tem gente até que só andando no porta-mala. Tipo deputado, sei lá, pessoas assim. Bom, então, existe uma
total insanidade. Se esperava que essas coisas pudessem ser resolvidas através de uma virada de mesa de alguma natureza. Bolsonaro falou e disse dentro da Constituição, das 4 linhas da Constituição, não sei o que lá, tá aí. Então, e agora ficou o quê? Para muitos, uma sensação de frustração. Para muitos, uma descrença de que vai haver uma solução. Foi a pior coisa que aconteceu para nós. Excelente o trabalho de Heleno explicando, pô, Bolsonaro é um cara que tem um projeto, tem uma estratégia. Ninguém ganha guerra na defensiva, só se ganha guerra atacando. Então não adianta ficar no recuo, achando que vai ganhar, fazendo, não vai ganhar. Só vai ganhar quando partir para a ofensiva. Seja princípio de guerra. É só assim o Sun Tzu que sabe. Bom, então, o que teve de negativo esse processo? Muitos estão questionando, e nós não podemos deixar de apoiar Bolsonaro. Ele pode andar de cabeça para baixo no bondinho do Pão de Açúcar, só de meia, que esse é o cara. Por que esse é o cara? Porque ele tem 3 coisas que nenhum outro presidente de 85 para cá teve. É corrupto? Não é corrupto? Legal. É patriota? Os outros não sabiam nem hastear a bandeira. E é competente. Ele está mudando a cara do país com todos os problemas que ele está enfrentando. Pergunta para Tarcísio, pergunta para a saúde, pergunta para o trabalho, pergunta para... O que o Bolsonaro quer fazer em termos de trabalho, em termos de regras de trabalho, regras canalhas montadas por um sistema demagógico que queria agradar o povo para ganhar voto. Péssima CLT, péssimas leis trabalhistas, que só impede que você pague, que tenha bons empregados, protege os péssimos empregados, não agrada os bons, e está aí há anos, mantendo uma justiça trabalhista imensa, cara, dispendiosa e tendenciosa. Sempre a favor do empregado. Raramente o patrão, aquele canalha que paga tudo, tem cara que cobra 25 horas por dia de trabalho na justiça e fica por isso mesmo, por dia. Bom, então, o que eu estou aqui fazendo? Apoiando a posição que Heleno rapidamente tomou, dizendo o seguinte, pessoal, acho que deveria ter acontecido alguma coisa também. Mas o que nós temos na mão de bom é o presidente da República atual. E vamos ter que apostar todas as nossas fichas, todo o nosso convencimento, toda a nossa força nele. Nós não temos outra opção. Vamos entregar isso para os comunas outra vez? Para quê? Para ver o Lula ladrão? Sei lá, o pessoal chama aí. É uma loucura. Não sei se isso é verdade, mas parece que o Justiça falou que sim. Sei lá, meio estranho, né? Tá solto, né? Ouvi dizer. Bom, então, meu povo, confie, acredite, tenha fé. Muito obrigado. Até breve.